Ontem à noite, no final do dia, enquanto chovia bastante, eu e Beto encontramos uma canção antiga que dizia: qual firme cedro, essa árvore tão forte, qual firme cedro é a minha fé, abrigo no temporal. Enquanto a gente cantava e eu olhava pela janela, o vento forte balançava as duas árvores que tem lá na frente de casa. E a sensação é que, apesar da flexibilidade, elas permaneciam e realmente foi inabaláveis. E eu fiquei pensando, como é a minha fé? Será que ela é firme, como uma árvore, um cedro? Será que eu tenho esse tipo de fé? Porque às vezes, um ventinho, um chuvisco, já me agita, me abala. Às vezes um probleminha, uma frase torta, e eu já fico agitada, raivosa, já começo a dizer coisas, como diz no interior, já começa a espumar o canto da boca. E fico pensando, mas que fé é essa com a qual eu passo pelas circunstâncias? Às vezes parece mais um graveto seco. E você sabe que a fé, ela vem de ver a Deus, do contato com Deus, de ouvir a Deus. Vem das evidências de que esse é um Deus que existe, que está presente e que intervém. Será que Deus não quer se revelar e por isso a minha fé é pequena? Quando a gente é adolescente, a gente é um pouco mais sincerão, né? Mais franco. Isso é interessante. E muitas vezes a gente para e diz assim, olha, eu não consigo ver a Deus. Eu não consigo sentir a Deus. E é interessante, né? Sentir, a sensação e a percepção são duas coisas diferentes. Sentir é algo passivo, fisiológico. E perceber é algo com o qual eu intervenho, eu participo. E eu não consigo sentir a Deus. Será que Deus não está mais tão interessado? Será que Ele esqueceu esse velho planeta? Eu gostaria de te chamar para a gente ler junto um texto muito forte. No primeiro capítulo de Romanos. Romanos 1, no verso 18, a gente lê assim. Veja, é um texto muito sério. Pesado, mas bondoso, como as evidências de Deus, como a graça de Deus em se revelar. Quais são as revelações e evidências de Deus? No verso 18 a gente começa lendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio de coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, agora veja que trecho sério. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou pensamentos. Veja a seriedade. Se tornaram nulos em seu próprio raciocínio e o seu coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. A verdade é que Deus está manifesto em cada canto desse planeta. Deus se manifesta porque quer, por amor, graça e bondade. E estas são as evidências da sua verdade, da sua presença e da sua intervenção. A revelação de Deus se dá por meio da natureza, como o texto diz. Sabe, o termo empatia surgiu na arte.
Filósofos perceberam que quando você vai observar um lindo quadro de arte, enquanto você está notando, você é capaz de sentir, de saber como se sente quem pintou. E daí surgiu o termo empatia, saber como se sentiu quem pintou. E quando você olha a natureza, a beleza da natureza, ou o funcionamento belíssimo do nosso corpo, se você tiver espaço dentro de você, você percebe a arte de Deus. Árvores lindas. Ali no bosque dos Jequitibás, em Campinas, você fica diante de uma árvore e percebe sua beleza. Pássaros, os animais, a maneira como a gente se cuida e se ama. Se você olhar para dentro de você, você percebe a evidência de Deus, da sua arte e de como Ele se sentiu ao fazer cada uma dessas coisas. Mas Deus também se revela atualmente através do seu Espírito, diretamente. Olha, quando você vê alguém com coragem se arriscando para salvar outra pessoa, tenha certeza, isso não brota puramente do ser humano. É o Espírito Santo que move a gente. Quando você é capaz de perdoar alguém que lhe traiu, isso é o Espírito Santo dizendo para você. E por mais que a gente não perceba e sinta e reconheça que é a voz do Espírito Santo, ele ainda se revela nesse mundo e por isso a gente se suporta e o mundo ainda está de pé. A palavra de Deus diz em Isaías 30, o Espírito de Deus vai te falar ao seu ouvido, este é o caminho, andai por ele. Também é uma forma, é uma evidência que você pode viver de que Deus existe, de que Ele está presente e que sim, Ele intervém. E existe também na sua palavra um presente gigantesco, as revelações de Deus. Ele próprio diz em Isaías 40, que se você quiser saber quem é o verdadeiro Deus, é só você olhar para trás. Perceba que Ele diz e o que Ele diz acontece. São centenas de profecias que já aconteceram e foram descritas por historiadores, ainda que esses não fossem cristãos. Eu poderia, por exemplo, dar o exemplo de uma, interessante você estudar em Ezequiel, depois você estudar em Ezequiel 26. Há muito tempo atrás, muito antes de acontecer, foi profetizado que uma cidade imponente, riquíssima, poderosa, chamada Tiro, ia ser destruída. Essa cidade era uma das cidades mais importantes do mundo na época, das mais ricas do mundo, mas ela tinha um defeito estranho. Eles tinham, quase que em sua totalidade da população, o hábito de adorar um Deus para o qual eles construíam uma estátua metálica gigante, colocavam, a maioria de vocês sabe disso, uma fogueira ali, e quando os braços dessa estátua estavam vermelhos e incandescentes, eles colocavam seus próprios filhinhos bebês em adoração ao Deus Moloque. Uma coisa horrível, uma pobre criança que não tinha defesa. Por isso Deus profetizou que essa cidade ia ser destruída com detalhes. Ele disse, seus moradores morrerão, a cidade vai ser totalmente aniquilada, vai ser lançada no mar, e em cima dos seus restos, as redes de pescadores vão ser lavadas. E que coisa interessante, depois de anos, Nabucodonosor, que nem servo de Deus era, invadiu essa cidade. Destruiu e matou muitos dos seus habitantes, mas uma parte fugiu e se restabeleceu em uma nova Tiro, numa ilha. Olha que coisa interessante, tudo isso é historiado. E aí, 250 anos depois, Alexandre o Grande vai dominar essa ilha, essa nova Tiro, e quando chega lá, por ser uma ilha, ele pega os restos da antiga Tiro, junto com o seu exército, e joga dentro do mar para passar por cima. A cidade lançada dentro do mar. Nunca mais essa cidade se restabeleceu, e até hoje, se você for no lugar das ruínas de Tiro, você vai ver que os pescadores usam essa região para arrumar as tralhas de pescaria. O povo de Israel tinha acesso direto a isso, sabia? Eles viam milagres, eles viam intervenção, eles tinham profetas que falavam diretamente com Deus, eles viam essas profecias acontecerem. Você pode parar junto comigo e pensar assim, mas por que esse povo de repente virava as costas? O que tem de errado com esse povo?
Eles viam isso acontecer diante dos olhos dele. Mar que se abre, vitórias, tudo isso acontecendo. Qual é o problema desse povo? Que povo desajeitado é esse? Existe um segredo nessa pergunta. Para compartilhar com você, vai ser muito útil, porque todos nós, na sinceridade do nosso coração, queremos uma fé firme. A gente quer uma vida onde as circunstâncias não nos abalem tanto. A gente quer poder viver e erguer a nossa cabeça não só nos dias bons, senão a gente precisava de um mundo fofinho, não é verdade? Vamos tentar descobrir o que existe por trás disso, se Deus se revela, o que está acontecendo. E para isso eu vou te mostrar mais uma profecia, dessa vez contra Israel. Em Isaías 39, vamos dar uma olhada? Isaías 39, existe uma profecia, e dessa vez essa profecia, ela foi contra o povo de Israel. Mas há um segredo aqui. Isaías 39, verso 5. Que coisa linda uma igreja estudando junto, né, gente? Que Deus nos abençoe esse ano. Isaías 39, verso 5 diz assim: Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no teu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Quem foi que recebeu essa profecia? Qual era o nome dele? Ezequias. Ele recebeu. Essa profecia foi dada a ele em consequência de uma atitude dele. E que coisa é essa? Mas o que aconteceu? Porque, não sei se você lembra, mas esse período em que o povo de Israel foi preso pela Babilônia, foi um dos períodos mais tristes da história do povo de Israel. As canções mais lastimosas que foram cantadas foram nesse período. O que aconteceu com esse rei? Quem era esse rei Ezequias? Gente, esse rei Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Esse rei, ele mudou a história decadente quando ele tomou o poder. Quando ele subiu ao poder, corajosamente, ele pegou um reino acabado politicamente, ameaçado e espiritualmente derrotado. Pra você ter uma ideia, o templo estava fechado. Quando ele tomou o poder, quando ele subiu ao poder, ele decidiu que ele ia fazer o que era correto. Mandou chamar os sacerdotes, abriu o templo, limpou, arrumou. Começou a trazer de volta as antigas cerimônias e os cultos que faziam parte da história daquele povo, e o povo respondeu. Pra você ter uma ideia, ele retomou o hábito de celebrarem a Páscoa, e isso durou 7 dias, e foi tão lindo, e foi tão abençoado, que o povo voluntariamente falou assim: nós vamos ficar mais 7 dias. E ficaram, e louvaram, e os cânticos voltaram, pela medida ou decisão de Ezequias. E quando eles foram embora para casa, depois de cantar 14 dias, eles saíram pela cidade, arrumando a cidade. Porque, por incrível que pareça, eles começaram a trazer esses mesmos deuses esquisitíssimos para dentro das ruas do povo de Israel. Mas no tempo de Ezequias, eles saíram do culto e saíram limpando tudo que havia de mal. Esse era, hoje em dia a gente poderia dizer: eita homem bom, Ezequias. De verdade. É que a gente é muito binário, a gente pensa assim, as pessoas são boas, ou as pessoas são más. Na verdade, a gente está falando de um homem que tinha o desejo, e inclusive o comportamento de fazer o que é correto. Mas de repente, na vida desse homem, ele adoece. E o próprio texto vai mostrar que ele adoece no vigor da vida dele. E de uma doença mortal que ninguém conseguia tratar. Vamos dar uma olhada nisso? Está bem pertinho aí no capítulo 38. Tem uns detalhes nesse texto que eu queria que você observasse junto comigo, porque aqui está o segredo.
No capítulo 38, no verso 1, diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Você não vai escapar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, com sinceridade, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei essa cidade. O que foi isso? De repente Deus vira para um sujeito no auge da vida e diz: te prepara porque você vai morrer. E de repente ele vira, ora, chora, pede. Será que Deus se deu conta que estava pegando pesado demais? Deus se deu conta que estava distraidão? Será que Deus amoleceu o coração com o choro dele? Meus queridos, Deus sempre tem planos. E qual era a mensagem que ele queria mandar para este servo querido, Ezequias, quando ele diz: você vai morrer? E depois ele retira isso e dá mais 15 anos. O próprio Ezequias conta para a gente. Olha que coisa interessante. Vale a pena você ler esse cântico à tarde, mas veja o verso 15. No verso 15, depois de agradecer e de louvar e de reconhecer Deus, Ezequias diz assim: que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente. Em outras traduções, corretamente interpretado, diz assim: andarei humildemente pelo resto dos meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa dessas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste-me da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha que interessante, o próprio Ezequias diz assim: eu preciso andar humildemente. Eu gosto do termo vagarosamente. Eu preciso dar uma desacelerada nos meus próprios pensamentos. Percebe? E dali a pouco, a doença vai embora, a vitória sobre o rei da Assíria é estabelecida, e lá está Ezequias feliz de novo. Quem sabe ele acordou de manhã, foi dar uma corridinha, tomou café, vibrando, vida de novo. Rapaz, quando a gente sai de uma confusão e vê novos dias, bom demais, não é? E aí quando ele está ali naquele auge, feliz da vida, empolgado, comemorando, contentão, ele recebe o recadinho do secretário, da secretária, dizendo assim: olha, seus amigos, seus parceiros, outros reis, ficaram sabendo de tudo que aconteceu com você e eles estão vindo te visitar. Olha que coisa sensacional. E aí vamos ver no verso 39, porque aconteceu algo muito curioso. Veja como não é fácil mudar. No verso 39, logo após o verso 32, está escrita a história assim, ó. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio
nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então, o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? Já se sentiu assim também? Arrumou a casa inteira, lustrou o carro, abriu o seu currículo Lattes. Uau! Né? Abriu ali o Instagram, colocou. Faz parte da natureza humana, quando a gente está nos dias bons. E foi assim que ele fez. Mas de repente Isaías vira para ele no verso 3 e faz a pergunta: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia, para me visitar. Para me visitar. Isaías perguntou, e olha a pergunta: o que eles viram no seu palácio? O que as pessoas veem na minha casa? O que as pessoas veem na minha vida? O que as pessoas veem na minha família? Quando as coisas vão bem e as pessoas me perguntam qual é o segredo, o que eu respondo? Quando eles acham seu casamento interessante, seus filhos bem criados, o que você mostra? Sincero, Ezequias era bastante. Olha o que ele responde: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Aí a gente volta para o mesmo texto que a gente leu e a gente entende a profecia e o peso dela. Então Isaías disse a Ezequias no verso 5: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Será que a doença que chegou no vigor dos dias de Ezequias tinha uma mensagem sobre a corrente de pensamentos, o jeito de viver e de pensar? Eu quero te chamar para a gente ver juntos um texto muito pesado sobre isso, que está em 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 32, perdão. Olha o que o próprio Deus diz a respeito disso aqui. 2 Crônicas 32, 31. Lá diz assim, 2 Crônicas 32, 31. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. E o que estava faltando ali? Humildade. Humildade. E sem humildade, as evidências de Deus, a presença de Deus, a revelação de Deus, não é capaz de aumentar a sua fé. Não pelo poder das evidências de Deus, mas pela falta de espaço de quem eu sou. O que é a humildade? Olha, a humildade não é uma emoção. A humildade não é um sentimento. A humildade não é um estado de humor. A humildade, na verdade, é um padrão de pensamentos que você foi adquirindo ao longo da vida. E para você se sentir à vontade nesse ponto da nossa conversa, eu gostaria de dizer, para você ficar tranquilo, que não é natural ser humilde. Portanto, só Deus sabe. Se Deus viesse aqui hoje em dia, lesse os nossos corações e dissesse assim, ó, não há nenhum humilde sequer, não era nem para a gente se espantar. A humildade é uma corrente de pensamentos, como dizem mente, caráter e personalidade, que lhe ajuda a enxergar a vida.
A humildade, ela é uma corrente, um padrão de pensamentos tão bom que é chamado de virtude. E um dia perguntaram para Agostinho, que escreve bem demais, né? Escreveu bem demais, qual é a melhor das virtudes? E eu tomei a liberdade de ler para vocês a resposta deles. Qual é a mais importante das virtudes de uma pessoa? Para a vida de uma pessoa. Olha o que ele escreveu. Em primeiro lugar está a humildade. E em segundo lugar, a humildade. Em terceiro, a humildade. E por mais que me perguntem, eu responderia o mesmo. Não porque não haja outros preceitos e virtudes a serem explicadas, mas se a humildade não preceder, acompanhar e seguir todas as nossas boas obras, e se não for colocada diante de nós para prestarmos atenção nela, e se ao nosso lado não nos apoiar e atrás de nós não nos cercar, o orgulho arrancará de nossas mãos qualquer boa obra que fizermos, enquanto estivermos comemorando-a. A humildade é uma virtude que abraça sua maneira de viver. Ela é uma maneira de enxergar de maneira limpa a vida. Sabe, a palavra humildade vem de uma raiz da palavra humus, terra, para quem gosta de jardim como eu. E vem da qualidade de alguma coisa que é comum. Quem é humilde não se ofende, não se incomoda de ser comum. E qual é o problema de ser comum? Ser comum em um reino de abundância não é um problema. Não é um problema. Se você é comum onde não há falta, onde existe cuidado com você, tanto faz você ser o 2, o 12, o 32, não importa. Agora, em um mundo onde a escassez foi propagandeada, você tem medo de ser comum. Em um mundo onde você tem medo que não sobre para você, você precisa ser especial. Você precisa estar nos primeiros lugares. Então você precisa ser mais inteligente, para se destacar de preferência, mais bonito. Você precisa ter mais dinheiro. A verdade é que quando nós fugimos e agarramos o conceito do orgulho, e aqui eu vou falar uma coisa, o orgulho nasce na ideia do medo e da escassez. E o orgulho não é uma birra de criança, não é uma coisa de um adolescentezinho de... Não, o orgulho é um mecanismo de proteção. Quando a gente começa a querer ser exclusivo, especial, melhor um pouco que os outros, a gente está tentando se proteger. Proteger nossas ideias, proteger nossa imagem, proteger a nossa sobrevivência. E o orgulho, esse conceito complexo, ele vai começando a entrar dentro da nossa vida, e ele vai fazer com que eu não permita que eu seja comum, como terra. E a gente não pode se enganar achando que o orgulho é só aquele que se acha superior. Muitas vezes uma forma de orgulho é se achar inferior. Porque a missão maior do orgulho é não ser comum. Se você começa a viver uma vida assim, que você vive se vitimando, se jogando para baixo, passando por baixo, fugindo do fato, e fazendo uma narrativa de inferioridade, você também está arrumando um jeito de não ser comum. E quando você também quer, seja por imagem, seja por fato, seja por dinheiro, ser superior, você também não aceita a ideia de ser comum. Porque no fundo, você ainda não enxergou evidências de que no reino de Deus podemos ser todos iguais. Percebe? Olha, o orgulho, ele nos prejudica em diversos aspectos. Se a gente quiser realmente saber se a gente vive preso pelo nosso próprio orgulho, reflita em quantas vezes durante a sua vida você faz avaliações entre você e o outro, ranqueando as pessoas. O orgulho, ele tem o poder de diminuir a nossa criatividade, reduzir a nossa capacidade de aprender.
e ele nos distancia dos outros. Porque é impossível uma pessoa se sentir melhor que os outros e não se desconectar dessas pessoas. Será que é realmente isso que a gente quer? Na sociedade ocidental ainda é mais vendida a ideia de vaidade, de poder, de superioridade. Mas como nós veremos a evidência de um Deus que tudo pode, se a gente está submerso nos nossos próprios pensamentos? Kelly, já entendi, peguei. E agora? E agora? Eu queria sugerir aqui 3 comportamentos ou pensamentos para a gente começar a mudar esse padrão de pensar sobre a vida. Primeiro deles, nenhum comportamento de orgulho ou virtude da humildade é específica para alguma coisa, é subjacente. Eu não posso ser humilde perante Deus e não ser humilde perante o próximo. Então, o primeiro comportamento que eu queria sugerir é: todas as vezes que você estiver sentado, olhando, andando, e você perceber alguém fazendo alguma coisa que você não achou bonito, segura a sua crítica. Porque quando eu critico o meu irmão, eu coloco aquele peso sobre minhas próprias costas. Daí vem muito da nossa timidez artificial. Mas como é que a gente faz isso? Quando você estiver em um lugar onde você olhar para o outro e falar assim: mas o que é isso que esse cara fez? Que absurdo. Procure olhar com compaixão e lembrar que você também pode errar. E como você gostaria de ser visto? E como você gostaria que as pessoas pensassem sobre você quando for você que cometeu o deslize? É preciso olhar com compaixão. Quando alguém vem aqui na frente e fala alguma coisa errada, seja o português errado, seja uma nota que ele cantou fora do tom, será que não haveria espaço no nosso coração para a gente mudar a corrente de pensamento e dizer assim: poderia ser eu? Faz parte, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Existem tantas possibilidades de você começar a exercitar isso. Quer ver uma delas? Os adolescentes. Como a gente fala, vou usar o termo deles, zoa a geração de adolescentes. Porque no meu tempo. É curioso, né, que na vida da gente, a maioria de vocês sabe, a gente esquece as dores do parto e as angústias de adolescente. Mas todo mundo foi adolescente. Só que quando a gente deixa de ser adolescente e olha para os adolescentes, a gente começa a criticá-los sem a menor compaixão. E assim a gente vai criando uma corrente de pensamentos de que eu sou melhor do que um adolescente. E assim sucessivamente. O segundo ponto que eu gostaria de sugerir para você começar hoje é: abra um espaço na sua mente para duvidar das suas certezas. Crie o hábito de vez em quando falar assim: eu sei disso aqui, mas pode ser que tenha algum erro. Há umas semanas atrás eu estava no carro com o Beto, tocou uma canção e eu falei, com a boca cheia: essa canção é de 1978. Ele, com o olhinho rápido dele, olhou ali na telinha, estava dizendo que o disco era de 1970. Eu não tinha reparado. Ele: mas o disco é de 1970. Aí, agoniada, né? Orgulhosinha que sou, rapidamente saquei o meu celular. Gente, a nossa memória falha. A nossa percepção, ela é parcial das coisas. O nosso recorte das informações, ele é tão pequeno quanto a nossa própria existência. Quando eu for falar, quando eu for trocar de ideia, quando eu for colocar um pedido para alguém, quando eu for entrar em um debate, eu preciso lembrar que tem que ter espaço para ouvir o outro. Que pode ser que eu não tenha todas as informações, e pode ser, inclusive, que as minhas informações estejam erradas. E terceira sugestão para você aplicar já essa semana, porque eu vou dizer aqui para a gente ir fechando: ter um coração humilde é ter um coração livre. A terceira sugestão é: adore a Deus todos os dias. Para você lembrar
que você não é nada menos, porque Ele te fez e com Ele você é um pouco menor que os anjos. E você não é nada mais, porque você depende dEle para cada respiração do seu dia. Sabe, se você olhar o texto, Ezequias, quando recebeu 15 anos de vida, ele também recebeu um recadinho. Deus mandou dizer assim, diga para ele que sou eu quem estou dando para ele 15 anos a mais de vida e a vitória sobre os assírios. E para que ele não esqueça que fui eu que dei, eu vou fazer o sol retroceder em 10 graus. Você já imaginou uma evidência dessa? Você já imaginou um profeta bater na sua casa e falar assim, olha, Deus está mandando você aceitar a proposta de serviço. E para você ter certeza de que Deus mandou, quando você sair, você vai ver o sol retrocedendo. E Ezequias viu, e no capítulo seguinte ele esqueceu. Por quê? Porque nós nascemos orgulhosos e em pecado. E para que a gente se liberte dessa droga, que é achar que somos o que não somos, nós precisamos adorar o nosso Deus todos os dias. E Ele vai nos recompensar. A quarta manifestação e revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo. A maior delas. A maior delas. Jesus veio a essa terra. Homens e mulheres andaram com Ele. Você já imaginou chamar Jesus para ir contigo na lanchonete? Já imaginou isso? Sentar vocês, passarem 2 horas comendo e conversando. Ai, gente, tu já imaginou uma situação dessa? Depois você sai, aí você pode dizer, rapaz, eu tomei um lanche com Jesus. Você já imaginou ver Jesus curando as pessoas ao seu redor? Você já imaginou entrar com Jesus ali no hospital de Campinas e Ele restabelecendo a visão de cegos? Você já imaginou viver isso? Homens e mulheres viveram. Curiosamente, Judas viveu e sentiu a presença dele. A presença dele, a intervenção dele como Deus. Mas veja que coisa triste. O livro Desejar de Todas as Nações diz que Judas era tão satisfeito com os pensamentos dele, pensamentos interessantes, que ele achava que todos os discípulos eram meio toscos. Ele achava a opinião de todos os discípulos assim, meio derrubadinha. E ele foi dando corda para essa situação. Diz o comentário bíblico que no final ele duvidava até da inteligência do próprio Jesus Cristo. E que tristeza não foi a vida de Judas. Por outro lado, Pedro foi humilhado pelo seu próprio orgulho. E foi restabelecido pelo amor de Deus, que nos restaura na qualidade de seus filhos. Ele aprendeu a confiar 100% em Deus e saber que como filho de Deus, ali submisso e humilde a Deus e ao próximo, ele poderia se tornar Pedro a pedra, um líder que levava a palavra de Deus para os outros. Nosso último texto de hoje está em Filipenses 2. Filipenses 2. Eu vou te chamar para a gente ler esse texto em oração. Há evidências de Deus ao seu redor, cuidando de você, olhando por você. Há evidências de Deus dentro de você. O Espírito de Deus quer partilhar suas decisões contigo, te iluminar. Mas precisamos ter um novo jeito de pensar. Precisamos experimentar uma nova forma de viver. E o texto, em Filipenses 2, verso 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Veja que para Jesus não havia problema nenhum em ser comum, hein? Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele seja o nosso exemplo. Dá para a gente soltar dos nossos próprios pensamentos, gente. Dá para viver uma vida mais leve. Ficaram as sugestões aqui nessa manhã. Ficaram os textos para você revisitar. Quem sabe a frieza da nossa fé não seja um excesso dos nossos próprios pensamentos. O exercício está em casa, está aqui, está no seu trabalho. O convite acabou de ser feito. O mesmo modo de pensar de Jesus. Como fazer? Adore e você vai sentir que você não precisa ter medo da escassez. Ele vai te sustentar pela frente, pelo lado. Ele vai lhe conduzir. Ele vai lhe honrar. E para fechar esse culto, eu gostaria de fazer um convite diferente. Não se constrange em aceitar. Até porque ele é um pouco disruptivo. Perceba que Deus fez uma intervenção séria na vida de Ezequias, para transformar aquele coração acelerado em um coração humilde. Nessa manhã, com o tanto de coragem que eu tenho, só tenho essa, eu vou pedir para Deus fazer intervenções semelhantes na minha vida, na nossa vida. Se você quer usar a sua coragem e pedir que Deus transforme o seu coração em um coração humilde, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Uau! Se você quer, eu te convido a ficar de pé junto comigo, para fazermos esse pedido. Oremos. Querido Deus, usamos a coragem que tínhamos para ficar de pé e pedir que o Senhor limpe o nosso coração. Esse nosso jeito de pensar, as coisas com as quais a gente está agarrado, seja posses, pensamentos, um jeito rígido de pensar, posições, vaidades. Querido Deus, nós queremos mudar. Portanto, ainda que com medo, nós pedimos que a partir de hoje o Senhor venha fazer as intervenções que forem necessárias para limpar o nosso coração, porque queremos vê-lo, Senhor. Queremos ver a sua face, Deus, de onde viemos e para onde iremos sempre. Queremos sentir a sua presença para não ter mais medo. Queremos que a nossa fé cresça. Mas para isso, Pai, nos ajude a ter um coração humilde. Nos ajude a nos desapegarmos da necessidade de sermos melhor que os outros. Nos ajude a perceber a abundância do Teu reino. Por favor, Senhor. Perdoe o nosso jeito esquisito de pensar. Torto, errado. Limpa, Senhor. Restabelece o padrão dos nossos pensamentos. E faz crescer a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.